É um privilégio poder estar compartilhando com vocês, né? Na verdade, eu fiquei sabendo ontem à noite, pelo Ronaldo, né? Dessa oportunidade de poder estar ministrando aqui, né? Tendo em vista que parece que a esposa do Ronaldo Lidório não pôde, né? Por alguns motivos aí pessoais, até envolvendo o esposo dela. E a gente ora, né? Perguntando, Senhor, o que tu queres que venha a ser falado nesta manhã, porque nós entendemos que Deus ele está nos céus, mas sempre aberto para falar com o seu povo, né? Para falar com o seu filho e com a sua filha. Na verdade, isso é um privilégio enorme que nós temos, né? E estar juntos, assim, como missionários espalhados aí pelo planeta, e de poder sentar à mesa, né? Para poder ouvir, né, aquilo que Deus ele tem para nós e orar, é algo maravilhoso. Eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre a vida de Abraão, de pelo menos 3 momentos na vida dele, né? O primeiro momento seria o momento do chamado, né? O segundo momento seria um momento que ele passa por incertezas, dúvidas. E o terceiro momento, o momento de provação. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia comigo no livro de Gênesis, o capítulo de número 12. Do 1 até o 3 nós estaremos lendo. Ok. Todos encontraram aí? Então vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós conhecemos assim um pouco, né, da história do patriarca Abraão, né? Foi um homem que Deus o chamou, né? Vivia bem distante de Deus, mas o relato bíblico mostra que Deus foi até ele, né? Numa terra distante, idólatra, e Deus foi até ele. Então a gente percebe que Deus ele sempre está disposto em vir ao encontro do homem. É forte, né? Quando nós percebemos que um Deus tão poderoso, ele de alguma forma ele vem até nós. E a gente está falando de um Deus de poder, um Deus que faz com que o homem venha estremecer na sua presença, um Deus santo, né, que tem contato com o homem pecador, né? A gente vê aí estampado o amor de Deus. E nós percebemos que esse Deus realmente é um Deus que escolhe pessoas, né? Hoje você está aí fazendo a obra de Deus em lugar bem distante, né, da pátria. Alguns de nós estamos aqui no Brasil, mas é interessante, né, essa questão de Deus vir e trabalhar na nossa vida alguma coisa que nos liga a Ele e que nos leva, em contrapartida, a fazer aquilo que é a vontade dele. Então, querendo ou não, eu acho que vale a pena a gente abrir os nossos olhos e entender que em uma obra tremenda, né, de ir devagar, de poder contemplar a glória dele, de poder saber que ele é um Deus que cuida de uma forma muito especial, né? Eu acredito que todos podem dar testemunho aí de grandes coisas que Deus tem feito. Nós vemos, né, que o nome de Abrão quer dizer pai exaltado, que foi o nome que ele recebeu dos seus pais. Sendo que, nesse primeiro contato que ele tem com Deus, o próprio Deus muda o nome dele.
e agora já não é mais Abrão, né? Parece assim uma mudança sutil, né? De Abrão para Abraão, né? Mas essa mudança, né? Olhando para letras, né? Algo sutil, é algo muito profundo, porque ele mostra, ó, você não tem mais a ver com o pai exaltado, né? Você será pai de multidão. E a gente, quando analisa um pouquinho das grandes espalhadas aí no mundo, Abraão, ele é um homem que está dentro desse contexto, né? Tanto para judeus como para cristãos e para muçulmanos, né? Abraão é um homem realmente, ou seja, pai de multidão. E quando a gente fala de filhos de Abraão na fé, é algo mais tremendo ainda, né? De caminhar nesses passos que Abraão caminhou. Então, no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 4, nós percebemos o chamado dele, que ele foi chamado com 75 anos de idade. Foi aí que Deus Abraão e fala, não, tu sai da tua terra, sai da tua parentela e vai, né, por uma terra que eu te mostrarei. E ele morre, segundo o relato em Gênesis 25, versículo 7, com 175 anos de vida. Então nós percebemos que durante 100 anos ele viveu com o Senhor, ele viveu sendo guiado por Deus, né, em alguns momentos, né, que a gente vai estar relatando aqui, Deus vem até Abraão e ministra e dá direção, mas percebemos que de 75 a 175 anos, a vida de Abraão já não era a mesma vida, a vida de Abraão, ela estava nas mãos do Senhor. Então, 100 anos servindo ao Senhor. E, né, algumas perguntas, né, a gente faz, né, para nós mesmos, né, de que forma queremos viver a nossa vida. Nós não temos a ideia assim, de quantos anos nós vamos viver, né? A gente percebe aí que muitos grandes homens têm partido para o Senhor, né? Não temos a noção de quem vai partir essa semana, se até um de nós que estamos aqui nessa live, né? Eu espero que não, né? Mas a gente sabe que a nossa vida é uma neblina, de uma hora para outra chega o nosso tempo. E a pergunta, né? Como nós queremos viver para Deus? O que passa, né, nos nossos corações? Quais são as motivações, né, que batem à nossa porta? Por que nós servimos a Deus? O que Deus fez para que nós viéssemos servi-lo? O que nos cativa, né, de Deus? Qual é a nossa predisposição para servi-lo? Então vale a pena, né, nós nos envolvermos nesse serviço a Deus. E de poder falar, como Paulo falou no final, né, combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. E quando nós falamos de tempo de serviço, é muito importante de intencionalmente estar pensando também em legado. O que a gente deixa como legado, quais são as pessoas que a gente, de alguma forma, está influenciando. Nós que trabalhamos aí fundando igrejas, plantando, né, igrejas, discipulando pessoas, é muito importante a gente estar aberto realmente para poder estar treinando, para que o trabalho venha dar continuidade, não venha terminar com a nossa morte. E o máximo de pessoas que nós pudermos influenciar, as oportunidades que nós devemos aproveitar, eu vejo que Deus ele quer nos levar por esse caminho, né, de viver a vida, de viver da melhor forma, de poder acordar e dar bom dia ao Senhor, de poder perguntar o que Ele quer de nós nessa data, né? Nesse tempo que nós temos. E aprendemos também com a vida de Abraão, que é uma vida também de altos e baixos, né? Abraão não é aquele homem que só acertou. Ele teve erros também, né? Alguns erros nós sabemos, né? Que hoje sofremos, né, com isso, a humanidade sofre, mas temos altos e baixos. E como nós convivemos com isso? Né, com os nossos erros, às vezes tem situações que pode levar o cristão, né, o missionário, lá em cima. E aí, como a gente lida com isso? Com o sucesso, com o avanço, com o progresso? De que forma o nosso coração se comporta nesses palcos que Deus ele nos leva, nessas oportunidades que Ele, de alguma forma, nos brinda, né? Eu acho que vale a pena também a gente pensar nisso, né? De ter o nosso coração de joelhos, de poder
entender que Deus é um Deus que nos leva também para oportunidades assim, mas também tem momentos difíceis, momentos de erros, momentos onde não fazemos aquilo que deveria ser feito, e nós precisamos também saber, né? E aí, como eu vou me comportar nesse momento, como eu vou avançar. Então, conforme eu falei, né, a gente dividiu aí em 3 momentos. O primeiro momento de Abraão é o momento do chamado dele. Né? Eu já falei que Deus ele vem até Abraão e começa a falar com ele. Né? A gente não sabe assim se Abraão se preparou para isso, né? Dá a entender que não, porque ele vivia num povo idólatra, mas talvez alguma coisa tinha no coração de Abraão que fez com que Deus viesse chegar até ele. Então era o momento dele com Deus. E esse momento do chamado, nós vemos que logo de imediato Deus aponta para impossibilidades, porque nós vemos aí nas entrelinhas que Deus tinha chamado Abraão para ser pai de multidões, né? Ele seria um homem que através dele viria um povo enorme. E o chamado, conforme eu falei, aponta para impossibilidades. Por quê? A Sara, ela não podia gerar. Ela não podia ter filho. Então, a gente fica pensando, né? Como é isso, né? Deus, ele me chama. Interessante que às vezes Deus nos empurra para isso mesmo. Para becos sem saída, para o mar vermelho, para prisões, para, às vezes, enfermidades também, conforme a Joelma está passando aí, né? Mas graças a Deus está respirando, né, Joelma? Ou seja, tem momentos em que a gente não vê uma saída clara. E o próprio Deus, ele quer isso mesmo, que a gente venha entrar por alguns caminhos que nós não venhamos enxergar uma saída clara. E nós precisamos entender que esse Deus, no qual servimos, é um Deus que quer trabalhar na nossa vida assim, né? De momentos que a gente vê que não tem possibilidades. E a pergunta, né? Haverá alguma coisa impossível para o Senhor? E nós percebemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então a Sara, ela não podia gerar, a Rebeca também não podia gerar, e também a Raquel não podia gerar também. Né? As 3 que foram as mulheres, né? Eu digo Raquel, que foi a principal, né, de Jacó, todas as 3 mulheres, elas não podiam ter filhos. E a gente aponta que esse plano de Deus, ele tinha que ter a digital de Deus, teria que ter a digital de Deus. Ele teria que ter, de uma forma assim, muito palpável, que Deus estava nesse negócio. Para não pensar que era algo de Abraão, que era algo de Isaac, que era algo de Jacó, ou seja, Deus estava interessado em trabalhar isso também. Então, de repente, se você hoje se depara com algo impossível, glorifique o nome do Senhor. Deus sempre tem uma saída. E através desses momentos assim, o próprio Deus ele começa a apontar caminhos para nós extraordinários. Então, também, né, o chamado de Deus, ele aponta para desprendimento. Porque ele fala, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Na terra dele, claro que ele tinha vínculos com amigos, ou seja, e com coisas também, né? Porque ele vivia na terra dele. Cada um de nós temos uma marca, né? Alguém pode falar assim, que saudade dos tiroteios lá do Rio de Janeiro, né? O outro pode falar, eu tenho saudade lá de Belém, de Minas, né? Pela manhã tomar um café com queijo de Minas, né? Quem não gosta do queijo mineiro, né? Quem não gosta? Então, né, talvez o baiano, né, a comida boa da Bahia, né, que a Bahia tem comida boa, enfim, a saudade da garoa de São Paulo. Então, né, Abraão também tinha alguns vínculos com a terra, alguns vínculos com pessoas, e Deus queria realmente que ele viesse sair disso.
abandonar isso. A parentela também, né, está ligado a vínculos familiares, tinha famílias. Família é bom. E ele, para poder cumprir o projeto de Deus, ele teria que abrir mão disso. Isso, logo de imediato, mexe com a gente. Todo missionário que já saiu do país, né, no caso, né, daqueles que estão aí fora, né, sabe disso. Que, querendo ou não, né, no chamado, a gente precisa se desprender também. E ele é chamado também para sair da casa do pai. Né? O pai tinha autoridade, ele tinha que se desprender de tudo aquilo ali. E Deus ele sempre nos convida também a desprender, né? Desprendimento, a dar essa abertura, né? de uma vida solta, né? Uma vida que não tem nada assim que de alguma forma nos prende emocionalmente, enfim, ou de outras formas também. E o casamento é assim também, né? Porque Deus ele fala, né? Que o homem deixará o pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne, né? Acho que essa palavra no grego quer dizer gameu, né? Que quer dizer, tem o significado de encaixar juntos. Mas ele tem que largar também, deixar. E para servir a Deus é isso, né? Tem situações que Deus ele nos leva a nos desprender, né? E acho que também vale a pena a gente meditar nisso também, né? Eu quero estar mais solto para ti, eu quero estar mais desprendido, né? Eu quero estar mais envolvido. E percebemos também que a obediência ao chamado sempre nos leva para o caminho da bênção. Nós percebemos, ainda no capítulo 12, do versículo 2, os versículos 2 e 3, que diz assim: farei de ti uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele confirma, né? Eu acho que nesse texto aqui é o primeiro momento que Deus fala de abençoar Abraão. É muito bom ser abençoado. Nós percebemos aqui o que fala: te abençoarei, tu serás uma bênção, abençoarei. Depois, do versículo 3, te abençoarem, né? Em ti serão benditas. Então a palavra bênção aí é uma palavra que marca esses dois versículos. E Deus, ele mostra claramente que tinha esse propósito de abençoar a vida de Abraão. E é o desejo de Deus também trazer a bênção dele sobre a tua vida, a bênção dele sobre a tua família, a bênção dele sobre o trabalho que você está realizando, porque, na verdade, servimos a um Deus extremamente generoso. O Igor está para casar daqui a pouco aí com a Thalícia. Como é maravilhoso poder provar da bênção de Deus no casamento, olha só. Como é maravilhoso, né? A gente pode citar aí o Álvaro e a... Como é que é o nome da esposa do Álvaro? Quem pode falar aí o nome da esposa do Álvaro? Patrícia. Isso, exatamente. Patrícia. Exatamente, a Patrícia. Aí agora, tu imagina, né, a vida do Benjamim, né, sendo abençoado por Deus. O fruto do casamento deles, né, o menino sendo abençoado por Deus. Então, nós entendemos que a bênção é algo maravilhoso sobre a nossa família, a bênção sobre o trabalho ao qual nós estamos realizando. Então, Deus, ele deixa bem claro que queria abençoar a vida deste homem chamado Abraão. E é interessante que na vida do missionário existem aqueles momentos que são os melhores momentos, né? Aqueles momentos de bênção, né? Quando o missionário sai para o campo, porque agora ele está com o passaporte na mão, né? Passagem comprada também, então ele vai, né? Agora é o ápice do sonho, né? Daquilo que Deus já tinha falado com ele, já tinha orado bastante tempo, e agora ele está caminhando para realizar, para cumprir aquilo que é o projeto dele. E outro momento também muito importante na vida do missionário é quando ele está no campo missionário e o projeto está andando, né? O trabalho está caminhando. Então são esses momentos assim de bênção, né? Agora, nós vemos que esse momento do chamado é muito importante. E eu não estou falando aqui somente o chamado nosso de ir para fora, mas constantemente, nós, de alguma forma, Deus nos chama. Às vezes tu está trabalhando em um lugar e Deus te chama para trabalhar em outro lugar.
e a partir daí recomeça as coisas, né? Às vezes, né, tem muitas indas e vindas. Claro que tem aquele chamado principal, né? Agora, ele atravessa no livro de Gênesis ainda, o capítulo 15, por momentos de incerteza. Porque no capítulo 15, o versículo 2 mostra que ele estava na tenda. Ele estava na tenda, que na verdade era a casa dele, e ele vem aquele momento de dúvida. Quem nunca passou por momentos de dúvidas? Às vezes tem momento que a gente pensa assim, caramba, será que Deus me chamou mesmo para missões? Será que é isso mesmo que Deus tem na minha vida? E às vezes tem momentos que a gente se sente bem incapaz, que bate algumas perguntas, e o maligno também, às vezes, ele aproveita desses momentos também de incerteza, né, de insegurança. Então, chegou esse momento na vida de Abraão, e ele fala, será que essa promessa tem a ver com Eliezer? Porque para ele era Eliezer. O entendimento que ele teve foi esse, Eliezer. Então, foi essa limitação, né? É Eliezer ou não é Eliezer? E ele se depara, né, com esses erros, né? Eu falei também de erros e acertos. Um erro também de Abraão, né, foi entrar, né, ter relação sexual com Agar, e através disso gerar Ismael, e nós vemos, né, e agora, como vai resolver tudo isso? Então, a gente percebe, né, que existem momentos que a gente precisa estar orando mais, né, esses momentos que a gente atravessa de incerteza, a gente vai precisar estar mais perto de Deus, porque nada impede, tanto eu como você, de tomar direções errôneas, né, que venha, de alguma forma, custar alguma coisa para nós. Né? Então, aqui nós vemos, né, essa questão, né, se é Eliezer, se não é. Agora, é legal, né, quando Deus ele vem, ele se manifesta e nos tira daquilo que nos bloqueia. Porque a limitação da tenda, ela pode bloquear. E talvez, até hoje, né? Hoje, quarta-feira, nós podemos estar dentro da tenda. E percebendo, né, que tem alguma coisa que está bloqueando, tem alguma coisa que, de alguma forma, não está permitindo nós alcançarmos aquilo que Deus está vendo. E está na tenda, bloqueia, mas não vai dar. Né? Geralmente os problemas financeiros, né, mexem muito. Não dá para fazer isso, esse projeto eu quero fazer, né, mas não dá. Então, algumas impossibilidades, algumas limitações. E o convite de Deus para cada um de nós de sair da tenda, de sair daquilo que é o nosso mundo, de sair daquilo que a gente está enxergando. Não, eu acho que é isso. Né? E acontece, de verdade, né? Às vezes, pensar que é uma coisa é outra. Porque ele olhava assim, não, só pode ser Eliezer, né? E quando a gente vai ver, não é nada daquilo que a gente pensava. Não é nada daquilo. E por isso que há claro, às vezes nós sabemos que existem profetas, né? Deus fala também em sonhos, mas é importante da gente saber interpretar tudo isso, saber colocar na presença de Deus e poder entender aquilo que Deus ele tem para nós. Então, é importante sair da tenda para ouvir a voz de Deus com clareza, porque a voz de Deus para nós nos fortalece, a voz de Deus realmente nos leva para um caminho da gente falar assim, não, é isso aí mesmo. Eu tenho certeza que é isso que Deus ele tem para mim, e um convite, né, para todos nós de sair, né, de repente hoje, né, nós podemos separar um tempo e sair das nossas limitações e de poder enxergar, né, algo grande. Porque aqui o texto diz, né, então o levou para fora, versículo 5 do capítulo 15, e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. Então lhe disse, assim será a tua descendência. Creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça. Então nós percebemos que o próprio Deus convidando ele para sair, né, para fora, e ele já começa a pisar no mundo de Deus, porque ele já começa a falar de estrelas e de areia, né,
Ou seja, aqui nesse texto, né, pelo menos nesse texto aqui, fala de estrelas, para ele olhar para o céu e contar as estrelas. Ou seja, é algo que Abraão não tinha condições. Então, o mundo de Deus é um mundo ilimitado. E há uma necessidade, né, da gente poder estar conectado com esse mundo de Deus. E percebemos também que a fé, ela fortalece, né, ela solidifica, ela acrescenta na nossa conta com Deus. Porque diz, né, creu Abraão no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ou seja, ele acreditou, não, Deus vai fazer. E não permita que nada venha abalar a tua fé. Não permita que nada venha mexer nessa questão do mundo que o próprio Deus te chamou para viver nele, né? Essa conexão, esse entendimento, né, desse Deus grandioso, desse Deus todo-poderoso. Então, a fé, ela fortalece essa nossa conta com Deus, de poder realmente crer, né? A vida de Jó, nós vemos claramente, né, que ele era um homem que ele se preparou, né, se consagrou para poder viver para Deus, e num determinado momento ele passa por provações assim severas, mas ele, mesmo naquele momento, ele glorifica o nome do Senhor, e aquilo ali agradou a Deus, porque ele confiava realmente no Senhor. O terceiro ponto, né, que já envolve aí o momento de provação. A gente pode ler aí no livro de Gênesis, o capítulo 22, que diz assim, o versículo 1: depois destas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então, ele agora atravessa por esse momento de provação. Ele foi crescendo na fé. Deus foi levando ele por etapas, né? Esse primeiro momento do chamado, depois o momento aí que ele já estava no meio do caminho, talvez, né? Que ele passa por incertezas também. E agora esse momento de provação. E nós sabemos que a provação, ela mexe conosco. Às vezes a gente atravessa um momento assim, caramba, como é que eu vou fazer, né? E nós temos que entender também que a provação não é o lado ruim, mas é um lado que nos faz crescer. Né? Um lado que realmente nos quer avançar. Eu lembro quando eu morava ainda em Cabo Verde, que a Daniela ela foi acometida de uma enfermidade, que ela ficou aproximadamente aí 2 semanas, tudo que comia vomitava. Na última semana, ela estava bem magrinha mesmo, bem magrinha. E ela já estava andando, que ela estava com 2 anos de idade, e ela começou a engatinhar, porque ela já não tinha forças para ficar em pé. E para a gente que é pai, sempre é difícil, né? Nós que somos pais, né? Sempre mexe com a gente. E eu sabia que antes de sairmos, né, para Cabo Verde, Deus tinha falado que ia provar a Rosana de forma dura, assim. Eu sei que a Rosana é muito apegada, né, aos filhos, sempre foi. E eu logo imaginei, eu falei, deve ser com filhos. E quando eu me deparei, né, com isso lá em Cabo Verde, nós começamos a orar, Senhor, tem misericórdia, glorifica o teu nome. Era uma equipe grande, a gente estava envolvido em muitos trabalhos, a obra estava avançando, e de repente, né, vem esse momento, e chegou assim já na segunda semana, que eu não via melhora na Daniela, eu não via melhora. E eu fiz aquela oração, né, Senhor, faz a tua vontade. É muito difícil, né, a gente que tem filho pequeno, né, ou passamos por um momento assim que mexe com a gente, né. E aquele momento ali eu entreguei a Dani na mão do Senhor, e passou alguns dias, né, porque o postinho lá na época, eles não conseguiam diagnosticar o problema, né, dela. E o médico passou, um médico cubano, e ele receitou uma injeção que a Rosana teria que ir na cidade da praia pegar essa injeção, que eles não liberavam para qualquer um, mas o médico pediu para usar o nome dele. E ela foi até a cidade da praia e trouxe essa injeção. E tinha uma missionária, não era uma missionária, ela era uma brasileira que morava com a gente lá na Somada, perto da gente,
e ela aplicou a injeção na Daniela em 2 vezes. Deus ressuscitou a Dani, né? E eu vi assim, caramba, ou seja, às vezes quando eu olho para a Dani assim, eu sinto que ela já partiu, né? Porque aquele momento, para mim, foi o momento que ela foi, porque eu coloquei na mão do Senhor. E isso mexe, né? Às vezes tem situações assim que mexem realmente conosco e nós precisamos passar aprovado nas provas, nas dificuldades, porque esses momentos de provação faz parte também do pacote de Deus conosco. Porque aqui Deus fala com Abraão, o seu único filho. Aí vai entender isso, né? Deus mostra para ele que era um filho dele, né? Que a mulher não podia gerar, né? E agora Deus fala assim, ó, eu quero esse único. Então, às vezes, em situações, tem caminhos que Deus ele aponta para nós que dá um nó na nossa cabeça. A gente precisa somente, realmente, dar os passos. E de confiar que Deus vai fazer. Né? Hoje eu vejo a Dani, está com 18 anos, né? Quer ser missionária, né? Ela quer servir a Deus aí, né? Em missões. E, né? Eu peço até que ore, que ela está aí tentando medicina, né? Mas a gente vê Deus trabalhando. Então tem algumas coisas assim que Deus ele vai provando, né? De dar aquilo que é mais precioso, né? Algumas questões assim que ele quer ser Deus pleno, né? Nós vemos que quando fala do amor, né, fala de plenitude, né? Amarás o teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, né? De mergulhar realmente nesse mundo. E a aprovação também, ela mexe, né? Perdão, ela prova o nosso amor para com Deus, né? Aquele momento que Deus ele fala, ó, e aí, está disposto, né? O jovem rico, ele não estava disposto a cumprir aquilo que o próprio Senhor Jesus falou para ele. E nós sabemos que todos aqueles que dão as costas para Deus, eles não... Parece que fica com aquela interrogação, né? Não dá para caminhar tão bem, né? Será que alguém que se endurece contra Deus vai ter paz? A gente sabe que não, né? E vemos também que sempre temos vitória quando passamos pela aprovação. Caramba, meu tempo está acabando, né? Olha só, então é importante, né, nós entendemos essa etapa rapidamente no livro de, acho que é Romanos, né? Deixa eu ver aqui, só para concluir mesmo. Romanos. A vida de Abraão é sempre um ensinamento para nós. E a gente aprende muito, né? E só para poder concluir aqui, o capítulo 4, a partir do versículo 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu haver. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não são como se fossem. O qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre da Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para cumprir. Somente até aqui. Amém? Então, eu quero concluir, né, dessa forma, conforme Deus foi sustentando a vida de Abraão até o final, que venhamos também tirar forças da fraqueza, saber que sonhos aparentemente, né, amortecidos, Deus pode ressuscitar, e que venhamos viver uma vida para glorificar a Deus. Amém? Que Deus possa fortalecer a tua vida, né? É um prazer enorme poder estar juntamente contigo nessa grande obra aí. E esse é o nosso desejo, que Deus te abençoe, que Deus te dê força no momento de provação, que Deus te dê força também, né, no momento dos outros chamados, né, e de te fortalecer também nesse chamado para com Deus, e também nos momentos de incerteza que bate
a nossa porta e que venhamos ser uma bênção, que venhamos viver esses anos aí para a glória de Deus.